Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje eu trago um guia sobre um dos assuntos mais importantes do momento: a eleição presidencial na França. Antes de mais nada, já se inscreve aí no canal e já deixa aquele like que o vídeo já vai começar. Desde 1958, a França é uma república semipresidencialista, ou seja, o povo elege o presidente escolhe aí um primeiro-ministro, porém o presidente continua sendo realmente o cabeça ali do executivo. O primeiro turno da eleição vai ser em 23 de abril e como está muito apertado, tem vários candidatos aí disputando a primeira posição, é praticamente certo que vai ter segundo turno, no caso dia 7 de maio. E agora vamos fazer um panorama de como está a eleição até o momento em 5 atos. O ato número 1 é Marine Le Pen, a candidata mais polêmica dessa eleição, muitas vezes comparada com Donald Trump e no Brasil comparada também com Jair Bolsonaro. Porém, nos últimos anos ela tem tentado fugir um pouco desse estigma de radical, de conservadora demais, porque o partido dela, o Frente Nacional, sempre foi considerado um partido de nicho. Eles têm ali o seu eleitorado bastante fiel, só que nunca é o suficiente para ganhar uma eleição presidencial. Então ela quer ser uma candidata que pode conquistar um eleitorado mais amplo e realmente vencer. Porém, o estilo dela não tem nada a ver com isso. Ela não tem papas na língua, ela realmente faz discursos duros, principalmente contra os imigrantes ilegais, mas também contra a União Europeia, contra a globalização. E por isso que o eleitorado francês, das pesquisas, tem ainda a percepção de que ela é a candidata mais conservadora e a candidata mais radical. Durante as últimas semanas, há uma pequena confusão sobre o que ela defende, o que o partido dela defende, porque alguns membros do partido dela não ficaram felizes com essa coisa de o partido tentar ser mais pragmático, do partido tentar ser mais moderado, e continuam sendo bem radicais, enquanto que outros membros do partido são bem mais pragmáticos e conciliatórios. Mas o que nós já podemos afirmar é que ela é contra a União Europeia. Ela quer um plebiscito tipo que foi lá no Reino Unido para tirar a França da União Europeia. Ela é bastante contra a imigração, no caso a imigração ilegal ela é totalmente contra, mas com relação à imigração legal, ela quer criar vários mecanismos que dificultem. Um deles, considerado um tanto polêmico, é que ela quer impedir a dupla cidadania. Por exemplo, um brasileiro vai na Itália e tira a dupla cidadania italiana, e aí ele tem, direitos de cidadão italiano. Ela quer que, se você faça isso na França, você tenha que abrir mão da sua cidadania anterior e ser só cidadão da França. Ela também é contra o livre mercado, a globalização. Ela é a favor de protecionismo na economia, ou seja, colocar impostos nos produtos importados. E ela quer investir pesado na cultura e na promoção da língua francesa ao redor do mundo. Bom, aí nós temos o ato número 2, François Fillon. O partido dele, os republicanos, é o tradicional partido conservador da França. E ele também é contra a imigração. No caso, ele diz que quer reduzir a imigração até um mínimo aceitável. Mas, diferentemente da Marine Le Pen, ele é contra o favoritismo. O que é isso? É que a Le Pen tem uma ideia de que o francês deveria ter mais direitos e prioridades contra o estrangeiro que mora na França. Enquanto que o François Fillon fala que eu não quero que venham muitos imigrantes, mas quem vier e tiver aí legalizado tem os mesmos direitos e pronto. Ele é bastante a favor da União Europeia, ele é a favor do livre mercado, ele é a favor de reformas na França, como por exemplo uma reforma trabalhista e também uma reforma tributária para tornar a França um país mais liberal economicamente. Ele diz que a sua inspiração é a Margaret Thatcher, a antiga primeira-ministra do Reino Unido. Até um tempo atrás, ele estava em primeiro nas pesquisas e tudo indicava que ele iria ganhar. Porém, a sua candidatura sofreu um forte baque depois que foi denunciado que a sua esposa foi nomeada por ele como a sua assessora parlamentar. Na França, esse tipo de coisa não é proibida. Nepotismo lá, você nomear um parente, não é um problema exatamente.
Porém, ele não conseguiu comprovar até agora que ela efetivamente trabalhou, que ela não era uma funcionária fantasma. Enquanto ele vai se embananando para tentar se defender dessa acusação, ele foi caindo nas pesquisas e abrindo espaço para o cara do nosso ato número 3, Emmanuel Macron. Ele é visto como jovem, intelectual e carismático, que tem facilidade de comunicação. Já foi ministro das Finanças e tem uma posição a favor do mercado nas questões econômicas, enquanto tem ideias liberais no quesito dos costumes. Ele é a favor da União Europeia, ele vê com bons olhos a imigração, inclusive dos refugiados. Porém, ele coloca que esses refugiados têm que se adaptar à cultura francesa. Ele é aquele cara que a esquerda ataca chamando de neoliberal, enquanto que os eleitores da Le Pen atacam chamando ele de globalista. Ele próprio se vê como um candidato de centro, que diz que quer conciliar o que há de bom na direita e na esquerda. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas e a esquerda? Ela não está participando dessa eleição? Então vamos lá, para o nosso ato número 4. E a esquerda na eleição da França? A esquerda na França está muito desgastada com a impopularidade do atual presidente holandês. Ele é visto como um governante que não anda para frente nem para trás. Um cara que não consegue implementar reformas importantes para combater o grande problema que a França hoje tem, que é o desemprego. E para piorar, a onda de atentados terroristas na França tem criado uma sensação de insegurança e uma falta de confiança no governo. O candidato do Partido Socialista, Benoît Hamon, está em 4º lugar. Porém, ele é ameaçado por um outro candidato de esquerda que está em 5º lugar de um outro partido que nem tem muita tradição. Ou seja, são candidatos que já são vistos como carta fora do baralho. E agora, enfim, vamos para o ato número 5. O que dizem aí as pesquisas eleitorais? Bom, primeiro vamos ver como é que estavam as pesquisas antes aí do escândalo com a esposa do Fillon. Ele estava liderando, aí ele aparece com 28%, mas em algumas pesquisas ele chegou fácil nos 30%. A gente vê que o Macron ainda não tinha muita expressão, aí em terceiro, bem longe. O Partido Socialista estava bem mal, ele é um dos partidos mais fortes da França, e aí estava com apenas 4% com o Hamon, um reflexo da impopularidade do holandês, que estava com 11% de popularidade. Ele nem quis a reeleição, ele podia estar concorrendo. E aí, indo para as pesquisas mais atuais, a gente vê que quem capitalizou com a derrocada do Fillon foi tanto o Macron, que apareceu como uma séria possibilidade de segundo turno e até de ganhar a eleição talvez, e também o Hamon do Partido Socialista conseguiu aí uma recuperaçãozinha. A Le Pen não ganhou praticamente nada do que o Fillon perdeu, o que é preocupante para ela, apesar de estar em primeiro, porque mostra que talvez ela tenha um teto de eleitores dispostos a votarem nela, os outros a rejeitando. E quando a gente vê as pesquisas de segundo turno, como não tinha uma variedade muito grande, eu peguei logo as 5 últimas e coloquei aí. Você vê que não varia muito. Quando é Fillon contra Le Pen, ele ganha, né? Quando é Macron contra Le Pen, ele ganha mais ainda, né? Ou seja, parece que eleitores do Fillon, do Macron e também eleitores da esquerda se uniriam contra Le Pen. E quando a gente vê a pesquisa de Macron contra Fillon, o Macron ganharia. Só que raramente fazem essa pesquisa, né? Então não é sempre que tem, eu peguei apenas a última. Bom, pessoal, eleição vocês sabem que é um negócio que é dinâmico, até abril vai acontecer muita coisa. Se eu perceber que o cenário ficou muito diferente do que eu tô falando aqui, eu faço outro vídeo atualizando, mas se nada mudar muito radicalmente, eu farei um vídeo no segundo turno da eleição. Eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho lido muita coisa sobre política da Europa, então se tem algum assunto da política europeia que vocês têm interesse em saber assim, como que é visto aqui e tal, vocês me perguntam que eu posso considerar fazer um vídeo. Quero fazer um vídeo muito em breve falando quem é quem na política da Irlanda, explicando quem são os principais partidos, o que defendem, quem são os líderes de cada partido, e falando um pouco de como que é o parlamentarismo aqui. Nos últimos meses, esse é o meu terceiro vídeo de política atual. Eu falei quando o Trump se elegeu, falei aí o que eu acho das eleições de 2018 no Brasil, e agora é esse.
Você acha que é legal eu fazer uns vídeos de política? Dê aí a sua opinião. Então é isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui e falou!